Fala aí, galera do REC! Sejam bem-vindos de volta a mais um episódio do The REC Podcast. Tem muito tempo que a gente não faz um episódio em português. Eu ia acabar de falar isso agora. Gente, tem um tempão que a gente grava um episódio em português. A última vez que a gente gravou foi com a pastora Micheline. Shouts out to you. Foi um episódio também muito bom. Tem muito tempo. Foi antes do Brasil. Nossa, isso foi antes do Brasil. Não, na verdade teve 2 episódios, né? Nosso primeiro episódio de convidado foi com a Helena Tanuri, que foi em português. Aí a nossa segunda foi a pastora Micheline. E o terceiro que a gente vai introduzir agora, né? É com o nosso querido pastor Anderson. Pastor Anderson! Não dá pra escutar, mas tem Gabriel, tem um efeito que o Gabriel colocou. Aí eu falo pra ele assim, Gabriel, quando você for colocar o efeito, tira o fone pra gente ouvir. E ele nunca tira. Porque você sabe, né? Eu já sei o que é. Significa muito. Não, mas ele nunca tira, né, Gabriel? Cara, mas então, é assim, vocês estão precisando melhorar isso aqui, né? Oh, yeah. Porque vocês gravaram com a pastora Helena Tanuri, com a pastora Micheline, aí agora vocês vão gravar comigo. Ah, não, pastor, mas você também é benção, né? O negócio ficou muito, Nossa. ficou muito. Tá muito desnivelado, por favor. Ai, meu Deus, Que era essa régua que vocês tinham pra esse podcast e eu tinha declinado esse convite. Pastor. Vocês gravaram com a pastora Helena Tanuri, com a pastora Micheline, aí agora vocês me trouxeram aqui. Uai. Isso foi de propósito pra me humilhar, pra me ver. Qual que é o problema de vocês? Muito pelo contrário, pastor. Qual é o problema que vocês têm contra mim? Ah, você é benção, né, pastor? That's why. Mas se apresenta pro pessoal. Quem é você? Gente, obrigado por estar aqui. Uma honra, uma alegria, um prazer estar com vocês nesse projeto lindo. Eu sou fã de vocês de verdade, assim, de verdade mesmo. Sempre que eu tenho oportunidade de mencionar alguma coisa, sempre que alguém fala alguma coisa, eu sempre falo com muita alegria no meu coração, com muita verdade a respeito desse jovem casal tão abençoado, tão abençoador. Vocês são uma bênção. O Gabriel, que está ali também, desde quando eu conheci o Gabriel, né? Gabriel, a gente nos conhecemos lá naquela oportunidade do Método CIS e eu me apaixonei por ele, no bom sentido da palavra, apesar de que isso também não significa nada. Entendedores entenderão. Entendedores entenderão. Mas, assim, é muito bom estar aqui com vocês e obrigado pelo convite. Estar aqui no The REC Podcast é uma benção. Eu sou o pastor Anderson Guzanski, sou esposo da pastora Tatiane, pai da Esther, servo do Deus vivo, filho de Deus, e é isso. Amém. Can I say Esther? Esther, if you're watching this, we love you. É uma gracinha de pessoa, gente. A Esther é maravilhosa. Ela é, como eu brinco para ela, eu falo que ela é o amor da minha existência, é o meu coração que bate fora do peito, né? Inclusive eu tenho aqui nesse negócio aqui, nesse bracelete, que ele acabou sofrendo aqui alguma coisa, não dá pra ver, porque ele mas tá escrito aqui dentro. Tá escrito Tatiane. Ai, razão da minha existência. Olha aqui que bonito. Eu tô vendo aqui, ó. Ai, pastor, que lindo! Nossa, se é até possível talvez mostrar pra câmera. Não, ele não vai conseguir ver, não. Nossa, que legal, isso é muito pastor. legal. Eu gostei. Porque aqui tá, né, a razão, porque dele, por ele, né, para ele. São todas as coisas. Todas as coisas. É a pessoa, é o ser mais importante do universo e, consequentemente, da minha vida. E no âmbito desse mundo é a pastora Tatiane e a irmã Esther. Então, eu sempre carrego esses 3, assim, essa lembrança. Que lindo! As 3 pessoas que eu mais amo. Ai, que graça. Você até vai emocionar, vai me emocionar agora, pastor. Pastor, que isso? Não me faz chorar, hein, pastor. pastor. Mais linda, viu? Eu amo a sua família, eu admiro muito, muito, muito vocês. Vocês sempre apoiaram muito o nosso chamado que Deus tem colocado nas nossas vidas e vocês nos ajudam muito. Vocês não têm ideia do quanto o pastor Anderson e a família dele nos ajudam no podcast. Tipo, se não fosse por vocês, eu acho que seria bem mais difícil a gente fazer isso, viu? Vocês, 100%. como é que chama? Tipo, ajudou a gente a dar o primeiro passo. E sempre estava do nosso lado. Eu vejo isso, sabe? Eu sempre vi isso. E nós sempre ficamos muito felizes por isso. Então, muito obrigada, viu, pastor? Um dia eu aprendi uma coisa com Jesus. E foi uma lição que aquilo... Sabe aquelas coisas que, como a gente estava conversando aqui no nosso
Pre-podcast. Pre-podcast, porque assim, no podcast do podcast, né? Quando a gente olha para Jesus, durante muito tempo na vida dele, Jesus nunca teve uma porta aberta. Quando a mãe dele estava grávida, né? E por causa do censo, a cidade estava muito busy, então eles buscaram um lugar, uma pensão, um hotel, algum lugar para eles ficarem. E não abriram a porta, porque estava tudo cheio. Certa vez Jesus estava vindo de uma viagem com seus discípulos e ele chegou na cidade, na região de Samaria, e mais uma vez ele procurou um lugar para ficar e o dono do hotel olhou para ele e disse assim: vocês têm cara de quem estão indo para Jerusalém. Eu não quero vocês aqui. Uau! Então, Jesus nunca teve uma porta aberta. Então, um dia ele disse assim: eu vou ser a porta. Ou seja, eu vou ser para os outros aquilo que ninguém se dispôs a ser por mim. Então, eu aprendi que a gente precisa, no mínimo, tentar. Nem sempre a gente vai conseguir. Mas a gente tem que, no mínimo, tentar ser para os outros aquilo que ninguém foi para nós. Amém. Então, assim, eu já enfrentei muitas dificuldades ao longo da vida e sempre que eu posso, eu tento, de alguma forma, ser aquilo que não foram para mim, ser para alguém aquilo que um dia me faltou. É só por isso que a gente tenta fazer, de alguma maneira, alguma coisa aí. Amém. Porque dele, por ele e para ele São todas as coisas. Amém. Amém. Uau, eu vejo isso. Tipo, eu sei que o Senhor não tá falando isso só por falar. Eu vejo que você vive isso mesmo. Entendeu? Você e sua família. Amém. Então vamos lá, vamos. Eu vejo que você quer vive. falar? Sorry, my bad, eu ia sorry. falar que eu vejo, né, até o tanto que você tem nos ajudado. no E nosso ajuda as outras ministério, pessoas e ajuda também. as outras pessoas também. Cara, que caneca linda, viu? Thank you. The Rack, né? Shout out Innovate Design, Deronice, você que faz todas as nossas canecas e nossas merchandise, tudo. Muito Essa aqui obrigada. eu vou levar pra mim, né? No final do episódio a gente leva, Vou né? levar. Vamos ver, né? Ai. Mas, não, eu, né, igual você falou, tipo, você não tá falando isso só pra falar. Eu vejo no tanto que você ajudou o nosso ministério, em outras também, o tanto que você tem puxado muitas outras pessoas, as oportunidades também que você deu pra mim, pro Gabriel também. São oportunidades assim, que eu realmente sou sempre grato. Então, do fundo do meu coração, pastor, eu falo isso sempre com você, né? Quando eu te dou a oportunidade de falar isso com você, cara a cara, eu falo, pastor, você realmente é uma pessoa muito importante na minha vida. É verdade. E você, eu sou testemunha disso. E ela é testemunha disso. Você é uma pessoa muito importante na minha vida, então eu quero que você saiba bem claro que, tipo, né, nós reconhecemos o que você está fazendo e a gente louva a Deus muito por isso. Amém, meu filho. Que bom. Glória Vamos a Deus. começar então? Vamos começar, senão a gente vai dar um outro pre-podcast, né, gente? Vai dar um outro pre-podcast. Ai. Mas pro Gabriel também não vai... Olha lá, não vai importar nada. Não vai Tá lá importar tudo nada. muito tranquilo. Tá tranquilo. Mas vamos começar então. Nos conta como você conheceu Jesus. Qual que é o seu testemunho? Como tudo começou. É uma longa história, né? Então, assim, a gente precisaria de muitas horas de podcast para poder É parte explicar 2, né? tudo. Part Quem two? sabe, né? Aí fica aqui a dica, né? Pra, Pois é. A gente já fez part 2 com nossos outros convidados na época. assim, né? Errar é humano, permanecer no erro aí já é verdade. trazer aqui de novo é complicado, né? Mas a minha... não fui eu que encontrei Jesus. Foi ele que me encontrou, né? A gente tem essa expressão que a gente usa na nossa fé, né? Eu aceitei Jesus. Na verdade, é ele que Ele nos que aceitou aceitou primeiro, né? E a minha história com o Senhor começou há muito tempo. E eu tinha 11 anos de idade quando Deus me chamou. Porém, de alguns anos para cá, eu percebi isso. Eu tenho sempre dito para as pessoas que a coisa que mais me fez falta foi um mentor, foi alguém não apenas para te dizer o que fazer, mas para pegar na sua mão e te conduzir. Então, Deus me chamou, eu tinha 11 anos.
Só que eu não encontrei ninguém que pudesse me ajudar, me orientar. Ok, o que eu faço com isso? Então, eu ainda vivi mais 9 anos da minha vida depois de Deus ter me chamado, como se aquilo não tivesse acontecido. Uau! Até Então, os seus 20 anos. Até os 20 anos. Sim. Entende? Porque assim, ninguém foi lá falar de Jesus para mim, pregar. Não. Eu estava num lugar, eu venho de uma família que metade dela é evangélica, a outra metade católica, e eu era do lado católico da família, assim, não muito praticante, mas aquele médio, né? Médio. Aquela coisa mediana. E um dia a gente estava numa celebração e tinha aquela coisa de procissão que o pessoal fica andando, carregando umas imagens, e eu olhei para aquilo e eu vi aquele tanto de gente carregando aquelas imagens, e aquilo na hora a minha mente virou uma chave. E ali Deus falou comigo. Eles não entenderam nada. Uau. Não é sobre isso. Uau. E você tinha quantos anos 11 mesmo? anos. 11 anos. Olhando para aquilo, Deus falou comigo. Uhum. Aí Deus disse, não é isso. Uau. Eu não sou isso. Não tem nada a ver com isso. Então, eu entendi ali, naquele dia, sozinho, sem ninguém, eu entendi que as coisas estavam erradas. Então, a partir daquele dia, eu comecei a ler Bíblia, eu comecei a orar, mas sozinho. E como me faltou essa pessoa para pegar na mão e me conduzir, eu fui vivendo mais 9 anos da vida como se aquele chamado não tivesse acontecido. Entendi. Só que tem uma expressão que hoje, até por causa de rede social, né, as frases de efeito, os cortes, aquela coisa toda, as pessoas dizem assim, o escolhido não tem escolha. E isso é verdade. Depois que Deus escolhe alguém, Deus vai nos dar um tempo para a gente se posicionar dentro daquilo que ele chamou. E se esse posicionamento não acontece, aí Deus começa a criar situações e circunstâncias para nos empurrar para aquele posicionamento. Porque Deus vai sempre trabalhar de dentro para fora. Só que se a gente endureceu o nosso coração, e por isso que a Bíblia diz, e não sejais como os vossos pais, que endureceram o coração e morreram no deserto. Então, se a gente endurece o coração e não aceita esse processo de convencimento do Espírito Santo, de constrangimento, inside out, de dentro para fora, Deus vai trabalhar de fora para dentro. E o problema é que de dentro para fora gera constrangimento, arrependimento. De fora para dentro gera dor. E o ser humano só muda mediante a duas coisas: constrangimento ou dor. O constrangimento que vai nos levar a esse lugar de quebrantamento, de arrependimento, é de dentro para fora. A dor é de fora para dentro. Então, Deus tentou 9 anos comigo de dentro para fora. Uau. Entendi. Como não deu certo, ele fez de fora para dentro. Uau. Mas a realidade é a seguinte, de um jeito ou de outro, ele vai fazer. E ele te encontrou. Depois que ele chama alguém, ele vai dar um tempo. Ou você entende o negócio de dentro para fora, ou ele vai criar mecanismo para você entender de fora para dentro. Entendi. A diferença aqui de dentro para fora, quebrantamento, arrependimento, constrangimento. De fora para dentro, É dor. Então, com 11 anos, Deus me chamou. E quando eu tinha 17 para 18 anos, eu vim para os Estados Unidos. Eu vim embora para cá. Você veio novinho, então. Vim para cá novo. Então, assim, a vida não fazia muito sentido para mim. O mundo, as coisas, como elas não faziam. Faltava alguma coisa. Porque a gente só vai entender depois que a gente se encontra com Jesus que dentro de nós existe um espaço que não pode ser preenchido por algo. Esse espaço é feito para ser preenchido por alguém. Então, eu tentava preencher esse espaço com algo, com alguma coisa. É um trabalho melhor, é uma carreira melhor, é uma oportunidade melhor, é um carro melhor, é um dinheiro melhor. Então, eu ficava tentando preencher com algo.
E por isso, né, que essa coisa, como muitas pessoas, de vir para cá. Só que depois que eu cheguei aqui, que mudou algumas coisas na minha vida, mas eu continuo sentindo exatamente a mesma coisa. O vazio continuava lá. A vida não fazia sentido. As coisas não faziam sentido. Só que antes eu andava a pé, andava de bicicleta, estava no Brasil. Só que agora está na América, andando de carro, ganhando em dólar, vivendo a vida na América, mas o problema estava lá. Porque não é algo, é alguém. E aí, um dia eu comecei a sentir uma dor na minha perna, um negócio que aparentemente não era nada, e aquilo foi tomando uma proporção muito grande. Então, assim, eu passei por 3 anos e meio de muita dor. Eu fiz 3 cirurgias. Eu tomava 30 comprimidos por dia. Louco. Eu tomava uma injeção a cada 3 dias. E um dia eu ouvi do médico que, com 20 e poucos anos, eu ouvi da boca dos médicos que existiam 2 histórias na medicina, antes e depois de mim. Que eles não sabiam o que eu tinha. Uau. Eles não sabiam como resolver o meu problema. E que eu Que não tinha solução. não tinha solução. Uhum. Foram, na época, né, estão falando de 2003, 2004, $360 mil em cirurgia. Naquela época, Naquela que não se compara época, com o valor de hoje, né? Então, Oh assim, my goodness. eu fiz 3 cirurgias. Mais de 30 comprimidos por dia, injeção a cada 3 dias, mais de 3 anos e meio de dor, toda segunda-feira no médico. Nossa. Aí no dia que o médico falou comigo, nessa época eu morava no estado de New Hampshire, ali no norte, perto de Massachusetts, sentido Vermont, né, já indo para o sentido do Canadá, por lá, né? Entendi. Maine. E o médico foi lá no hospital, no Exeter Hospital, e o médico disse assim, não tem mais nada para fazer. Ele disse assim, ó, eu vim de um congresso de médicos em Nova York. Nós nos reunimos com 10 médicos de países diferentes. Eu apresentei o seu caso no conference room, passei as fotos da sua perna, daquilo que está acontecendo com você, e ninguém nunca viu nada parecido. Uau. A gente chegou a essa conclusão. Tem 2 histórias na medicina, antes e depois de você. A gente nunca viu nada igual. Então a gente não sabe mais o que fazer. E aquele dia eu entrei no carro e eu pensei assim, eu já tentei de tudo. Só falta Jesus. A sua parte foi feita. Entende? Então, assim, eu não tenho... a única coisa que eu ainda não tinha me lançado de verdade Era Jesus. era Jesus. Porque, como eu disse lá, quando eu tinha 11 anos, quando ele me chamou e eu entendi que não era aquilo, eu comecei a ler Bíblia, eu comecei a orar, mas eu continuava vivendo a minha vida. Achando que eu podia decidir a minha vida, fazer as minhas escolhas. Eu vou, eu faço, eu venho, isso. E ali naquele momento eu entendi que, tipo, eu já tinha feito tanta coisa e no que se diz respeito, né, à questão da minha saúde, eu estava naquela situação. E eu fui para casa, eu morava num condomínio na época, e quando eu cheguei no prédio, no outro dia, na verdade, eu encontrei com uma pessoa saindo assim no corredor, um brasileiro que morava lá nesse condomínio que eu morava. Era um lugar que tinha pouquíssimos brasileiros, não era como aqui. Lá, né? imagina, não tem muito... E por coincidência, aí eu perguntei àquele rapaz assim, falei, encontrei com ele no corredor, aquela conversa rápida. Falei, onde você está indo na hora dessa? Ele falou, eu estou indo na igreja. Eu falei, igreja? Ele falou, abre uma igreja aqui do outro lado da rua. Brasileira, assim, do outro lado da rua. Eu falei, igreja brasileira aqui? Ele falou, abriu ali, vão lá. Eu falei, hoje eu não vou não, mas próximo domingo eu vou. E aí
a minha esposa já tinha ido uma vez, e ela foi, inclusive, aquele dia. Eu falei, domingo que vem eu vou. Aí quando chegou no domingo seguinte, a gente foi na igreja. O pastor pregou, quando o pastor terminou de pregar, não teve aquele negócio de apelo nem nada, ele só terminou de pregar. E aí eu cheguei lá na frente para ele, depois do final do culto, falei com ele assim, pastor, você podia orar por mim e tal? Aí ele olhou para mim e disse assim, você já aceitou Jesus, meu filho, como Senhor e Salvador da sua vida? Eu disse para ele, eu vim aqui para isso. Uau. Aí ele orou por mim. Quando ele terminou de orar por mim, ele olhou para mim e disse assim, Deus tem uma obra na sua vida. Deus vai fazer de você um pregador do evangelho. Amém. Deus te escolheu para o ministério. Eu fui embora para casa endemoniado. Hello? Eu falei, é por isso que eu não gosto de crente. Por isso que eu não gosto de igreja. Porque você vai na igreja um dia, os caras querem te fazer pastor. Cara, eu não quero isso para minha vida. Ah, entendi. Você não aceitou. O problema não era Jesus, o problema é esse negócio de ser pastor, de ser pregador. Entendi. Você tava meio que correndo do propósito. Entende? Porque, cara, não é uma característica que vai marcar a maioria das pessoas que Deus chama. Primeiro, você vai querer correr muito Entendi. daquilo. E esse foi o seu caso. É da maioria das pessoas. E como eu venho de uma família, como eu disse, que a minha família ela é dividida em evangélicos e católicos, eu já vinha de uma família que tinha obreiros, que tinha pregadores, e eu via o sofrimento que era Entendi. fazer a obra E de você não Deus. queria Eu isso? não quero essa vida para mim. Eu fui embora revoltado. Eu falei, é por isso que eu não gosto de crente. Você vai na igreja um dia, eu fui na igreja para aceitar Jesus, o cara vem com essa conversa de pastor. Nossa. Eu não quero isso para minha vida, cara. Eu quero a minha vida. Eu quero Jesus fazer as coisas do meu jeito. Só que aquele dia alguma coisa mexeu dentro de mim. Aí no domingo passado eu estava lá de novo. Aí eu nunca mais saí. Uau. Que bênção, né? Que você não saiu e fugiu mesmo. E a princípio eu fui lá aquele dia porque eu tinha uma situação que ninguém mais resolvia. E que eu acreditava que Jesus pudesse resolver. Só que com 30 dias, eu estava tão apaixonado por Jesus Amém. que já não me importava mais se ele ia me curar, se ele não ia, se eu ia morrer ou não ia. Cara, não fazia a menor diferença para mim. E eu fiquei ainda 6 meses já servindo a Deus e sofrendo do mesmo jeito, as mesmas dores, os mesmos problemas. Eu dormia 4 horas por noite, porque eu trabalhava 12 horas por dia. Então, enquanto eu estava ali trabalhando, envolvido com aquelas coisas do trabalho, eu não sentia um nível de dor insuportável. Mas quando eu chegava em casa, tomava banho, relax, o sangue esfriava, Aí a a sua dor perna voltava. doía de um nível que eu não suportava. Eu ficava andando no corredor do prédio à noite para poder esquentar o sangue, para aliviar a dor. Uau. Então, entre ficar em casa, deitado, sentindo dor, eu preferia ficar andando no corredor de noite sem dor. E foram talvez uns 6 meses ainda desse jeito. Mas eu já estava tão apaixonado por Jesus que já não importava mais se Deus ia me curar ou se Deus não ia me curar. Aquilo já não tinha mais importância nenhuma para mim. E como lá faz muito frio, o pastor, por exemplo, só fazia batismo na época do verão. Ah, ok. Então eu tinha me convertido em fevereiro. E aí ele foi fazendo discipulado para esperar o verão chegar, para ficar a água menos fria, porque a água é sempre fria, né? Mas no Lá, verão ajuda um pouco. Lá é Não, lá é muito Porque frio. aqui é frio, mas lá é muito mais. E aí, só que nesse processo de esperar para ser batizado nas águas, eu fui batizado com o Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. Uau. Que legal, que bênção. Então, assim, aquele amor por Deus, aquele negócio já estava muito forte dentro de mim. Então, eu já não me importava mais se Jesus ia me curar ou não. Aí chegou no dia do meu batismo, o nível de dor que eu estava sentindo naquele dia era terrível.
E em certos momentos, assim, eu via o pastor, as pessoas que sabiam do que eu estava passando, eles tinham até aquela impressão de que, talvez quando a gente batizar ele aqui hoje, vai Deus ser vai curado. curar ele. Uhum. As pessoas ficam desejando, né, que esses milagres aconteçam e tal. Mas, de verdade, para mim não importava. Eu não estava nem aí para aquilo. Tanto é que não aconteceu nada aquele dia. E eu continuei Do mesmo do jeito. mesmo jeito. Só que teve um dia, numa terça-feira, que eu comecei a sentir um nível de dor que eu nunca tinha sentido na vida. Nossa. Doía assim, da ponta do fio de cabelo, da cabeça até a ponta do pé, doía tudo. Mas um nível de dor que parecia que o meu corpo ia explodir. Nossa. E eu comecei, a análise começou a sair muito sangue, um negócio, uma sensação muito esquisita. E eu estava no meu trabalho, e eu cheguei pro meu chefe na época e falei, eu não suporto mais, eu preciso ir embora. Aí ele falou assim, porque ele sabia do que eu estava acontecendo, tal, já tinham quase 4 anos, 3 anos e pouco. Aí ele disse para mim, eu imaginei que esse dia fosse chegar. Uau. Nossa. Aí ele colocou uma pessoa para me levar, eu não aguentava dirigir para casa, eu morava tipo 5 minutos do meu trabalho. Oh my goodness. Eu não conseguia dirigir. Aham. E aí quando eu cheguei em casa, eu não conseguia sentar, eu encostei no canto da parede assim, eu fiquei batendo a cabeça na parede, de tanta dor que eu senti. Aí a minha esposa chegou, amor, o que foi? Eu disse, eu vou morrer. Eu não sei se eu tomei muito remédio, porque o meu coração estava disparado. Aquele sangue descendo pelos narizes, eu achei que eu estava tendo um infarto, alguma coisa. Eu falei, eu vou morrer. Ela falou, tem alguma coisa que eu possa fazer por você? Eu disse, se Deus não fizer nada, eu vou morrer. Não tem ninguém que possa fazer. Os médicos já disseram que não tem problema, não tem solução para mim. Não tem solução para o meu problema. E era terça-feira, era dia de culto na igreja. Ela falou, eu vou buscar Deus então. Ela me deixou sozinho e foi pro culto. Aí chegou lá no culto, ela chegou pro pastor na época e disse, pastor, Anderson tá ruim lá em casa. Ele largou o culto, porque a igreja era do outro lado do meu condomínio, ele atravessou a rua. Era pertinho. Ele atravessou a rua, literalmente. Ele atravessou a rua e foi lá em casa. Aí quando ele chegou lá, eu abri a porta. Ele disse para mim assim, senta aí, meu filho. Eu falei, pastor, eu não aguento sentar. Ele olhou dentro dos meus olhos e falou, cala a boca e senta. Bem assim, bem... Parecendo o Gabriel, assim. Aí quando eu sentei, ele ajoelhou do meu lado. Pegou a Bíblia e disse, Deus, se isso aqui é uma grande mentira, eu vou sair daqui hoje e vou deixar esse menino com essa dor. Eu tinha 22 anos de idade. Se isso aqui é uma grande mentira, eu vou sair daqui e vou deixar ele do jeito que eu tenho visto ele os últimos 6 meses. Nossa. Mas eu digo uma coisa pro senhor, eu nunca mais prego essa palavra. Eu fecho aquela igreja. Porque eu vou entender que isso aqui é uma mentira. Mas se isso aqui é uma verdade, acaba com esse sofrimento hoje. Aí ele olhou para mim e disse, e aí, meu filho? Passou a dor? Aí eu fiquei estagnado. Porque eu, apaixonado por Jesus, eu achava que o único o lugar que Jesus estava era onde? Na igreja. Aí o cara tá falando que se Jesus não me curar, ele vai fechar a igreja. E eu senti naquele nível de dor, eu não tive coragem de falar com ele que não tinha acontecido nada. Porque eu fiquei com medo dele realmente se levantar e naquela oração dele passou um filme na minha cabeça. Cara, esse cara vai sair daqui, ele vai fechar a igreja, e aí como é que vai fazer? E como é que eu vou, e tudo que Jesus está fazendo na minha vida, como é que eu vou viver desse jeito? Começou a entrar em pânico. Assim, em fração de segundos, e ele olhando para mim. Aí eu falei assim, eu não sei, pastor. Aí ele disse, fica aqui, que eu vou lá na igreja, e depois eu volto. Aí ele saiu e bateu a porta.
Quando ele fechou a porta, eu estava sentado assim no sofá. Uhum. Eu deitei naquele sofá. Eu tinha 4 dias que eu não dormia. 4 dias que eu não dormia. Uhum. Eu deitei naquele sofá. Aí é como se tivesse dado assim um abrir e fechar de olhos. Eu acordei e eu olhei assim, eu estava na sala, a minha esposa estava lavando uma louça na pia. Aí eu olhei ela lavando a louça na pia assim. Eu disse, amor? Aí ela falou assim, ó, você acordou? Eu falei, acordei, cadê o pastor? Ela falou assim, pastor? O pastor veio aqui, orou por você, foi para a igreja, trouxe o pessoal da igreja, todo mundo aqui, Uau. todo mundo orou por você. Você estava dormindo aí. Isso era quarta-feira, 4 horas da tarde. Uhum. Eu dormi de terça-feira, 7 horas da noite, até quarta-feira, 4 horas da tarde. Nossa. Você Aí, tinha 4 dias que não tinha dormido? eu não tinha Aham. dormido. Aí quando ela falou assim, que era 4 horas da tarde, que eu olhei assim no timer do relógio, assim, do cable, Uhum. e que o meu mundo rodou assim. E aí eu comecei a sentir uma vontade de urinar muito forte. Aí eu levantei para ir ao banheiro. Quando eu levantei para ir ao banheiro, eu cheguei na porta do banheiro assim. Eu falei, peraí. Eu mexi na minha perna. E eu já tinha me acostumado a andar mancando. Aham. Porque já era tanto tempo com aquilo que eu já tinha, né? Aham. Aí eu falei, cadê a dor? E a dor saiu. Nunca mais. Daquele dia. Aquele dia, My gosh. até hoje, Nunca. mais eu tomei um comprimido para aquele Uau. problema. Nunca mais. Como o nosso Deus é bom. Que milagre, que Oh, milagre. Meu Uau. Nossa. Eu tô. 30 dias depois eu cheguei no médico que disse que não tinha problema para mim. Aham. Que não tinha solução para o meu problema. E ele olhou para mim e disse assim, you gotta be kidding me. Como que em 30 dias você resolveu uma coisa que nós não resolvemos em 3 Uau. anos? Como que 3 cirurgias não resolveram? Como que 30 comprimidos por dia não resolveram? Ele disse, deve existir realmente alguma coisa. Uau. E aí eu pensava dentro de mim, é muito 3, né? É 30 dias, 3 anos, 3 cirurgias, 30 comprimidos, uma injeção a cada 3 dias, 360 mil dólares. Mas faltava a Trindade. Uau. O Pai. A única coisa que faltava. E depois que Jesus entrou na história, que a cura veio. Pronto. A minha história é muito semelhante com a história da mulher do fluxo de sangue. Que a Bíblia diz que ela ia de médico em médico. Gastava tempo, gastava energia, gastava dinheiro e ela só piorava. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Até no dia. Uma coisa que as pessoas precisam entender. Que não foi a doença que saiu dela. Foi a virtude de Jesus que entrou. Jesus para tudo e diz assim, alguém me tocou. Aí Pedro diz, as multidões te apertam e você me pergunta que alguém te tocou. Aí Jesus disse, você não está entendendo. Uma coisa é a multidão apertar. A outra coisa é alguém me tocar. Porque de mim saiu virtude. Então não é a doença que saiu dela. Foi a virtude de Jesus que entrou. E quando Jesus entra, quando Jesus muda. O mal Uau. tem que sair. Uhum. Só que a religião e a religiosidade e um monte de coisa fica ensinando os crentes a fazer, sabe o quê? A mandar o mal embora. Uhum. E você não tem que se preocupar em mandar o mal embora. Você tem que se preocupar em extrair virtude de Jesus. Amém. Porque se a virtude dele entrar, a doença vai embora. O diabo vai embora. Amém. O pecado vai embora. Amém. Todo mal tem que sair a partir da entrada dele.
Amém. E a gente vê que a sua vida realmente foi prova disso. E não só essa parte, mas Desde tudo. quando o Senhor te, né, te chamou. Depois aqui eu vou mostrar pra vocês. Aham. Eu tenho cicatrizes horríveis na minha perna. Sério, Horríveis. da cirurgia. Das cirurgias e tudo. E eu olhava, quando eu estava doente, eu pensava assim, se algum dia Deus fizer um milagre aqui e me curar, eu vou ficar com algum tipo de trauma. Uhum. Porque é muito tempo, é muito remédio, é muita dor, é muita coisa. Sim. E aí, há uns anos atrás, um dia eu estava olhando para minhas pernas. Eu falei, Deus, o nível de milagre que o Senhor fez aqui, por que essa cicatriz ficaram? Por que o Senhor não apagou isso? Aí o Espírito de Deus falou comigo, para que você nunca se esqueça. Porque o nível de cura que Deus fez na minha vida foi tão profundo, em todos os aspectos, que quando eu conto essa história, parece que eu estou contando a história de outra pessoa. Porque não existe nenhum tipo de trauma em mim. Essa cicatriz, ela só serve para me lembrar. Porque do poder de Deus. E de tudo aquilo que eu vivi, porque eu não tenho nenhum resquício. Amém. Nenhum. É como se aquilo não tivesse acontecido comigo. Então, assim, é para isso que é essa cicatriz, cara, para me lembrar que um dia Jesus te salvou. a virtude dele entrou na minha vida. Amém. E não é só a respeito da cura do meu corpo. Eu nunca mais fui o mesmo. Amém. E é por isso que às vezes as pessoas hoje elas olham para mim. Nós estávamos na igreja ontem, eu saí da igreja ontem, era de uma reunião, era mais de meia-noite. E tinham 3 pessoas que elas estão muito sedentas de Deus, das coisas de Deus. Elas perguntavam, pastor, você não tem coragem de ir lá em casa pra gente conversar? Tem tanta coisa que eu gostaria de saber, de entender. Isso era meia-noite ontem. Eu falei, claro. Eu saí da casa deles hoje, 10 horas da manhã. Uau. Oh my goodness. Eu fui em casa, tomei banho, troquei de roupa e vim pra cá. Obrigada, viu, pastor? Nossa, pastor. E eu vivo, isso é a minha vida todos os dias. Eu vivo nesse ritmo acelerado. O Nick, um dia desse brincando comigo, né? Ah, pastor, nós estamos querendo gravar, mas eu olho a sua vida, eu fico até com medo de chamar. Eu falei, ô Nick, chama ele essa semana. Aí o Nick falou assim pra mim, ele não vai poder gravar essa semana. Eu disse, Nick, pergunta pra ele se ele... Não, mas ele não vai conseguir. I was like, Nick, just do it. Porque eu já falei com ele uma vez, mas pastor, a gente tem quer 2 muito... anos que eu tô te Pois esperando. é, pastor, pois é. Tem 2 anos. Eu quero te convidar, mas eu tô tão com medo de... Que, né, que você tá tão assim... Né, você tá aqui. Eu falei, eu acho que não vai ter tempo pra gente, não. Ai. E as pessoas perguntam, pastor, como é que você aguenta? A resposta Boa pergunta, viu? Porque eu também fico pensando. Como não aguentar? Como que eu não aguentaria? Eu sei o que ele fez. Eu sei o que mudou aqui. Eu sei o buraco que existia dentro de mim. A vida não faz... Sabe por que a vida não fazia sentido? Você olhar e você sentir uma peça fora de um quebra-cabeça. Eu me sentia, sabe, aquele lost puzzle, assim, aquele pedacinho do quebra... aquele lost piece, assim, do puzzle, assim, aquele lost piece. Era exatamente assim que eu me senti. Nada fazia sentido. Você não se encaixava em nenhum lugar. Nada. Um peixe fora da água, a gente pode também dizer. Nada. Fazia sentido. Então eu sei o que ele fez por mim. E é por isso que eu entendo quando o apóstolo Paulo chega em Atenas, na Grécia Antiga, o berço da filosofia, num lugar que é chamado de
Areópago. O Areópago, ele era uma escada de mármore, um palanque, um púlpito, aonde só grandes filósofos tinham acesso. Naquelas escadarias do Areópago subiram Platão, Sócrates, Aristóteles, Tales de Mileto, as mentes mais brilhantes. Subiu um homem cheio do Espírito Santo, que disse assim: ó atenienses, eu tenho observado o vosso objeto de culto. Vocês são muito supersticiosos. E observando os vossos altares, eu vi que vocês tentam agradar a todos os deuses. E eu descobri um altar ao Deus desconhecido. E esse Deus a quem vocês honram e não conhecem, eu vim apresentar ele para vocês. É Jesus, o Filho de Deus, Jesus ressuscitado. É terrível você honrar quem você não conhece. E aí Paulo diz assim: porque nós viemos dele, vivemos por ele e voltaremos por ele. Nele vivemos, nele nos movemos, nele nós existimos. O que Paulo estava fazendo? Paulo estava respondendo o princípio da filosofia é: de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos. Aí nesse discurso Paulo diz: toda essa discussão filosófica que vocês têm, eu vim responder ela para vocês. Com uma coisa bem simples, uma resposta simples. Uau. E aí ele diz assim: vocês têm que entender que Deus criou o homem para procurá-lo. Ainda que o homem vá como alguém que está tateando. Sabe quando a luz está apagada, você anda dentro de casa encostando. Aí Paulo diz assim: ainda que você procure ele assim, até porque ele não está longe. Perto está o Senhor. Amém. Pastor, nossa, que testemunho, sinceramente. Eu fiquei até... Você tava falando, tipo, que parecia que era como se era a vida de alguém, de uma outra pessoa. Eu ia falar, pastor, parecia, quando você tava falando esse testemunho todo, parecia um filme na minha cabeça. Sim. É literalmente um filme na minha cabeça de aonde começou tudo e aonde que você tá agora. E eu vejo que realmente, né, eu posso até falar assim, como que isso não foi Deus, sabe? Porque Deus te chamou, né, bem cedo, falando, eu quero que você seja um pregador do evangelho. E o que você faz hoje? Você prega o evangelho, né? Você faz isso e você, né, o seu testemunho tá claro, né? Igual dá pra ver, né, sabe? E eu fico assim, eu tô sem palavras, pastor, sinceramente. Eu nem sei como expressar o que eu tô tentando dizer, porque é tão absolutely insane o que Deus fez na sua vida. E eu acho que, pra mim, quem tá assistindo isso, realmente tem que precisar saber que tem buracos nas nossas vidas que só Jesus possa preencher, só possa encher. É só Jesus que possa encher. Eu costumo dizer que nós temos um buraco do tamanho de Jesus no nosso coração, que só Ele pode encher. Em inglês é um Jesus-shaped hole. Yeah. É um Jesus-shaped hole. E é só Ele que pode fazer. É só Ele que pode fazer. A gente pode, muitas vezes, correr para as coisas deste mundo, mas esquecemos que essas coisas não vão encher esse buraco, que só Jesus pode encher. E igual você falou, pastor, você tentou de tudo. Os médicos tentaram de tudo. Todo mundo tentou de tudo. E só Jesus foi para salvar a sua vida. E hoje você está aqui, saúde, bem, aqui pregando
né, nesse podcast e sendo um testemunho do que aconteceu, né? E como Deus está te usando até hoje. E eu ia even go as far to say, tipo, isso é prova realmente que tem um Deus. Tem um Deus aí. Tem um Deus que quebra as leis da ciência, que quebra as leis... Mas se ele criou, ele pode quebrar também, ué. Exatamente, ele quebra todos os stereotypes, todos né, tudo, todas as barreiras, todas... É isso que nosso Deus faz. E eu vejo isso muito claro na sua vida, pastor. Então, sinceramente, muito obrigado por trazer um testemunho tão, assim, impactante, que eu até agora tô sem palavras, porque, meu Deus, isso é Deus, isso é Deus. E tão importante quanto tudo aquilo que Jesus quebra, é aquilo que ele restaura. Porque quebrar as leis, os limites é extraordinário, mas de nada serviria se ele não conseguisse juntar os nossos pedaços. Foi o que ele fez comigo. E eu posso dizer uma coisa para você sem medo de errar. Se eu tivesse 1000 vidas, eu gastaria fazendo o que eu faço. Para mim é um privilégio passar mais tempo em cima do altar do que dentro da minha casa. Porque eu sei quem ele é. Eu sei do que ele é capaz de fazer. E do quanto a gente precisa dele. Amém. Quando ele me chamou lá atrás, com 11 anos, e que eu não entendi, eu me lembro que um dia eu entrei num açougue. Poucos dias depois daquela experiência, eu entrei num açougue. E o moço do açougue, eu morava numa cidade do interior de Minas Gerais, cidade pequena. O moço do açougue ficou olhando para mim assim. Ele olhava para mim. Aí eu fiz o pedido lá que eu tinha que comprar, que a minha mãe tinha mandado eu comprar lá. E aí ele ia pegar a carne e ficava olhando para mim. Ele ia pegar a carne e ficava olhando para mim. Eu me lembro daquela cena. Ele virou de costas, porque ele tinha uma balança, você foi pesar a carne. Quando ele estava pesando a carne, ele foi, embrulhou ela lá no Brasil, coloca esse embrulho no negócio, na sacola. Quando ele virou para entregar a carne para mim, ele disse assim: eu não sei porquê, rapaz, mas eu estou vendo você com uma Bíblia na mão. Uau. E pregando a palavra de Deus. Esse cara nem crente ele era. Nossa. Aí quando, primeiro dia que eu fui na igreja, 9 anos depois, e o pastor olhou para mim e disse: Deus vai fazer de você um pregador do evangelho. A mesma palavra. Que eu fui embora endemoniado, revoltado com aquilo. Só que depois eu fui entendendo e eu fui aceitando. E depois eu já ouvi profetas dizer para mim assim: eu vou levar o seu nome em lugares que os seus pés nunca pisaram. Hoje nós temos 2 igrejas no coração da Amazônia peruana. Uma igreja na cidade chamada Iquitos, uma igreja na cidade chamada Requena. E aí o pessoal faz a filmagem lá. Está lá a placa da igreja. E o meu nome embaixo. E as pessoas agradecendo as ofertas que a gente manda, os trabalhos que a gente faz. E eu não sei nem para que lado fico, Peru. Uau. A gente tem 3.000 crianças na África. Em Guiné-Bissau. E eles fazem as filmagens lá, agradecendo a igreja, agradecendo o pastor Anderson. E eu nunca fui lá. Que bênção.
Uau. Porque Deus fala. E Ele cumpre tudo aquilo que Ele promete. Aconteça o que acontecer. Doe o que doer, custe o que custar. Se você tem uma palavra de Deus, vai acontecer. Amém. O que Deus faz. Amém. Aí eu, que não queria ser, que não pedi para ser, que não me escolheria. Eu não me escolheria para fazer o que eu faço. Eu chego na nossa igreja lá em Boston, eu olho assim aquele povo, eu falo, é só Deus para fazer um negócio desse. Eu chego na nossa igreja, que é onde eu fico, né, lá em Nova York. Às vezes acaba o culto no domingo, a gente tem a cultura de tem jantar depois do culto. Aí eu chego lá assim, eu paro na porta do salão assim, fico vendo aquele tanto de gente. Eu falo, Deus, é só o Senhor. Aí eu chego aqui em Newark, do mesmo jeito, eu olho aquele povo da nossa igreja aqui em Newark. Eu falo, como que isso é possível? Não tem explicação. Não tem outra explicação. É o Senhor. Porque não tem mérito meu em absolutamente nada. Eu não sou capaz de fazer, de realizar nada daquilo que eu faço. Só que aí eu entendo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém. Por ele nós vivemos. Nele nos movemos. Por ele existimos. Nós viemos dele. Estamos vivendo por causa dele. Estamos voltando para ele. Porque ele não é o nosso destino. Ele é a nossa origem. E a nossa origem e o nosso destino não são um lugar. É a mesma pessoa. Por isso que quando os discípulos de Jesus abandonaram ele perguntou para Pedro, e vocês não vão também não? E Pedro disse, para onde? Não, ele disse, para quem nós iremos. Porque não é um lugar, é alguém. Se só tu tens palavras de vida eterna. E é interessante que aquelas pessoas abandonaram ele, depois dele dizer uma mensagem muito forte que eles não entenderam. Que ele diz, verdadeiramente a minha carne é comida, o meu sangue é bebida. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Aí o pessoal diz assim, duro é esse discurso. Quem o pode suportar? E escandalizavam-se nele e já não andavam mais com ele. E aí ele pergunta para os discípulos, vocês não vão também não? Aí, aquilo que alguém chamou de duro discurso, Pedro chamou de palavra de vida eterna. Amém. Porque nem todos podem suportar. A loucura do evangelho, a profundidade dela, o poder dele. Mas aqueles que entendem, que aceitam, nunca mais se tornam os mesmos. Oh, yeah. Eu sou prova disso. Amém, pastor. Que experiência de vida que o Senhor tem. Que palavra que o Senhor tem para nos dizer, para nos contar através da sua vida, sabe? Eu gosto de dizer que Deus deixa as coisas acontecer na nossa vida. Ele cria os nossos testemunhos para que o nome dele seja glorificado, para que possamos contar, para pessoas verem a profundidade de Deus. Eu não lembro qual versículo que é, mas Paulo diz pra gente que as pessoas viram a situação dele, viram a história dele e glorificavam a Deus por causa da vida dele. E por quê? Porque eles viram a transformação. Eles viram que Deus realmente existia. Eles viram tudo que ele era antes e o que ele é hoje. E como Jesus completamente transformou ele. Virou a vida dele ao avesso. E nós temos que ter esses testemunhos. A gente precisa contar. A gente precisa deixar que Deus trabalhe nas nossas vidas. Porque é contando isso. É contando para os outros. Podendo
pregar sobre isso, que as pessoas vão ver a grandeza de Deus. E eu acho que é isso que nós vemos na tua história. É isso que muitas pessoas que estão assistindo com certeza vão ver também. 100%. Amém. E infelizmente a gente está chegando ao final do episódio. Eu não quero acabar, porque eu sei que você tem muita coisa para dizer. Eu acho que vai ter que ter um parte. Eu também acho, para edificar as nossas vidas, porque esse tempo que nós estamos juntos, a minha vida já foi muito edificada. Eu não vou sair daqui igual, porque agora eu vejo o Senhor de uma maneira diferente, sabe? E, como sempre, a gente queria pedir para o Senhor, qual que é o conselho que você daria para os jovens que estão assistindo? Nós temos um herói da fé, assim, aqui nos Estados Unidos, na nossa história, na história da nossa fé, que é o Martin Luther King Jr., que ele é muito conhecido por causa daquele sermão brilhante, Sim. I have a dream. Só que para mim, aquele cara, ele disse algo que é muito... É até muito mais importante do que o ter um sonho. Porque não adianta você ter um sonho se você desistir dele. Então ele disse certa vez assim, ó, voe. Se não puder voar, corra. Se não aguentar correr, ande. Se não suportar andar, se arraste. Só não desista. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que só existe uma classe de pessoas que nem Deus pode fazer nada por elas. A classe dos que desistem. O morto, ele ressuscita. O doente, ele cura. Ele levanta o pobre do monturo, do pó e das cinzas e coloca para assentar entre os príncipes da terra. Ele é o pai do órfão. Ele é o marido da viúva. Ele é o amigo dos sem amigos. Só que você não vai encontrar Deus fazendo nada na vida de quem desistiu. Porque é a única classe de pessoas que nem Deus pode ajudar é a classe dos que desistem. Então, aconteça o que acontecer. Só não desista. Amém. Eu acho que essa é uma maneira maravilhosa, viu, de encerrar o episódio com essa mensagem linda, essa mensagem edificante e uma motivação também para todos que estão assistindo. Não desista. E o bom também é que nós temos alguém perfeito para nos guiar durante esse processo todo. Alguém que vai nos ajudar a não desistir. E se for da vontade dele, se tudo que estamos fazendo for conforme a vontade dele, vai dar certo. A gente pode ter essa convicção, a gente pode saber disso. Na Bíblia fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Eu venci o mundo. Isso, galera, isso é um encorajamento. Não desista, né? Por quanto as coisas sejam difíceis, que não estão indo do seu jeito, né, as preocupações, as dúvidas que você tem, né? Nada disso é razão para você desistir. Até quando está tudo indo contra o seu favor, contra você, não, e tem um Deus do seu lado que está por ti, né? Tá lutando por ti, né? Fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então tem um Deus que luta por nós, que é por nós. Então, gente, vamos lembrar dessa mensagem, né? Vamos lembrar, né, da mensagem que o pastor Anderson trouxe, lembrar do testemunho dele, que eu sei que eu vou carregar esse testemunho comigo, e lembrar que não importa, né? Não importa a situação. Não desista, gente. Não desista. Porque quando você não desiste e você está lá com o Senhor todos os dias, você está lá lutando, indo contra a sua carne, indo contra os desejos deste mundo, mas só para agradar o Espírito Santo, as vontades de Deus, você vai ver o quanto que isso vai melhorando, quanto que isso vai ser bom para você. E eu acredito muito nisso. E é isso. Eu acho que isso é uma maneira maravilhoso para encerrar esse episódio. Amém. Ai, pastor, eu vou dizer então muito obrigada por ter vindo aqui mais uma vez, viu? A gente se sente muito honrado, de verdade, por ter você aqui. Meus amores. Por ter aberto seu coração e por ter deixado Deus te usar para edificar não só as nossas vidas, mas de todos os jovens e todo mundo que pode estar assistindo esse vídeo.
E nós amamos muito você, somos muito gratos a Deus pela sua vida, tudo que o Senhor faz por nós. E é isso mesmo, pastor. Muito obrigada. Não tenho palavras para dizer como nós somos gratos. Eu ainda tô sem palavras ainda, mas, pastor, muito obrigado pelo seu tempo aqui. Obrigado vocês, galera, que assistiram até aqui no final. E é isso, gente. Até a próxima semana. Curte, comenta, compartilha. Yes, The Rec Podcast. Rec Podcast, vocês já sabem. E também o pastor Anderson tem um podcast com a igreja dele, que é o Pod Life. Vocês sabem que já gravamos com o Pod Life, com a Nica, a Letícia, o Henrique, a Larissa também. Taunay também. A Taunay, sim. Então, toda vez que eles falam do pastor Anderson, porque todos eles mencionaram você nos episódios, esse é o pastor Anderson. Esse é o pastor Anderson. Então, vai lá, já segue eles e acompanhe os vídeos deles, porque são muito edificantes, são palavras maravilhosas e amém. É isso aí, gente. Obrigado, até Deus o próximo abençoe. episódio. See you soon. Tchau. Tchau.